Hey everybody, welcome to the Daniel Davis Deep Dive Oi, Roadshow. pessoal. Bem-vindos à edição especial do Daniel Davis Deep Dive Roadshow. Eu tô prestes a deixar meu local no Caribe e voltar para Washington, mas tem tanta coisa acontecendo que não dá para esperar até segunda, quando a gente volta pro estúdio. O presidente Trump publicou ontem à noite no Truth Social que acha que está perto de algum tipo de acordo. Depois de uma longa mensagem explicando com quem ele conversou e tudo mais, ele disse que os últimos detalhes do acordo estão sendo discutidos e que o anúncio deve sair em breve. Entre outros pontos do acordo, o Estreito de Hormuz vai ser reaberto. Essa foi a primeira jogada dele. Isso foi ontem à noite. Hoje, começaram a surgir todo tipo de informação, rumores, vazamentos online, pelo Axios e vários outros lugares, sobre o que pode estar nesse acordo, inclusive coisas vindas do Oriente Médio. No geral, todos parecem concordar sobre a direção. E hoje de manhã, lá em Nova Delhi, o Marco Rubio tentou defender essa ideia, explicando por que ele acha que é uma boa proposta. Houve progresso, um progresso significativo, embora ainda não seja o progresso final. No fim das contas, eu lembro a todos, e acho que isso se conecta com a segunda pergunta que foi feita sobre esse assunto. Qual é o objetivo aqui? O objetivo, no fim das contas, o objetivo principal, é que o Irã nunca possa ter uma arma nuclear. O Irã nunca pode possuir uma arma nuclear. O presidente tem sido claro sobre isso. Eles nunca vão possuir uma arma nuclear. Certamente não, enquanto Donald Trump for o presidente dos Estados Unidos. Ok, então ele disse que eles estão meio que repetindo o mesmo mantra: não pode ter arma nuclear. Certo, é fundamental deixar isso muito claro. Todo mundo precisa entender o que está acontecendo aqui e sobre o que realmente estamos falando. Ele faz parecer que, olha, tudo o que precisamos fazer é garantir que não exista uma arma nuclear e pronto, podemos viver em paz. Mas a gente já tinha um acordo em vigor em 2015. Era o JCPOA. E basicamente, ele garantia, o mais próximo possível, que nunca haveria um programa de armas nucleares, porque tínhamos inspetores no local. Havia limites muito rígidos sobre o reprocessamento que eles podiam fazer. Algo minúsculo, 3,67%. Tinha gente lá para garantir que isso não acontecesse. Eles só podiam ter uma pequena quantidade de material reprocessado. Como parte do acordo, eles pegaram o que tinham e mandaram para fora do país. Centenas de quilos desse material, em vários níveis de pureza, e, no geral, cumpriram os termos. Nós é que não cumprimos. E aí, claro, apenas 3 anos depois do início de um acordo que deveria durar 10 anos, com encerramento previsto para 2020, 2025 e possibilidade de renegociação, o presidente Trump decidiu: não, isso não é bom o bastante, quero um acordo melhor. Acabou com tudo o que tínhamos, o que reiniciou o processo que acabou levando à guerra da qual agora tentamos sair por meio de uma negociação. Além disso, muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Mas o mais importante, até mais importante que o JCPOA, é que no dia 26 de fevereiro, a gente tinha um acordo de ouro, ainda melhor que o JCPOA, e de forma totalmente legítima. Eu não achava que eles conseguiriam negociar aquilo, mas os contornos já estavam lá, com a mediação de Oman. E eles disseram: sim, estamos dispostos a aceitar nada de programa de armas nucleares. Nós declaramos isso. Tudo que o presidente Trump diz agora que quer, ele já tinha nas mãos, e mesmo assim escolheu ir para a guerra. Esse é o primeiro ponto. Depois ele diz que eles não podem ter um programa de armas nucleares. Ok, mas eles sempre disseram isso. Repetiram de novo, só na semana passada. Eles não querem um programa de armas nucleares. Eles não têm um programa de armas nucleares. Não havia nenhuma ameaça iminente de uma arma nuclear pronta em 2 semanas. Essa alegação foi fraudulenta, e foi isso que nos levou a essa guerra. Então, quando ele diz que esse é o nosso objetivo, é importante entender, a gente já tinha isso. E agora que a gente está tentando, pela terceira vez, voltar e conseguir os mesmos termos que já tivemos 2 vezes na mesa,
as chances de conseguir isso, depois de ter assassinado o líder deles, afundado 158 navios, explodido todo tipo de fábrica e outras indústrias na superfície, campos de petróleo, campos de gás, várias outras pessoas sendo assassinadas. Se alguém acha que vamos conseguir o mesmo acordo, ou um acordo tão bom quanto o que tínhamos antes, depois de tudo isso, parece bem improvável. Mas coisas mais estranhas já aconteceram. Vamos esperar para ver. A próxima coisa que o Rubio faz é voltar para uma das velhas manias dele. Vou te dar uma lição sobre o que você está fazendo. Só não olhe para o que eu estou fazendo. Essa questão dos estreitos, isso é uma via marítima internacional. Eles não são donos dela. É uma via marítima internacional. E o que estão fazendo agora é basicamente ameaçar destruir embarcações comerciais que usam uma via marítima internacional. Isso é ilegal, sob qualquer conceito de direito internacional que nos rege. Mas também, se a gente permitir que isso se torne algo normal, estaríamos normalizando uma situação inaceitável e criando um precedente perigoso que pode ser repetido aqui na região e em vários outros lugares do mundo. Como é que eles têm coragem de fazer isso? Primeiro, deixa eu dizer uma coisa. O Irã realmente violou o direito internacional ao fazer isso. Você não pode simplesmente explodir navios civis no estreito, como eles fizeram, para mandar um recado, tipo, é isso que a gente vai fazer. Mas também não dá para fingir surpresa quando eles fazem isso. Esse é um dos pontos em que eu bato há anos aqui no canal. A gente toma várias ações, e aí quando vem a reação e a contra-reação, todo mundo age como se fosse um choque. Nossa, não acredito que eles fizeram isso. Olha como são maus e perversos. Olha, se você entra em guerra com um país, se você assassina os líderes deles, o que você acha que vai acontecer? Eles vão usar toda a influência e o poder que tiverem e vão explorar isso para o próprio benefício. E isso, dentro do direito internacional, é o que acontece. É errado, mas também não é surpreendente que eles façam isso. Você está falando do assassinato. Nos últimos 2 dias, mais ou menos, saiu muita informação na imprensa dizendo que, supostamente, a filha do ex-presidente Trump seria alvo de um atentado do Irã, como retaliação. Eu não sei se isso é verdade ou não, pode ser invenção, mas também pode ser totalmente verdade. Afinal, quando a gente assassinou o líder deles, a esposa dele foi morta, a nora foi morta, a neta foi morta. Então não é impossível que algo assim aconteça. Mas isso, de novo, é exatamente o que eu estou dizendo. Você quer poder assassinar pessoas à vontade, em qualquer lugar, como o próprio Trump vem fazendo desde 2010. E aí, quando acontece o contrário, você finge surpresa e diz que são, entre aspas, pessoas doentes por pensarem em fazer algo assim. Olha, toda vez que a gente fala em matar civis, isso é ruim. E eu espero de verdade que nada aconteça com ela. Sem ressalvas aqui. Espero que protejam ela. Espero até que nem seja verdade. Mas se for, espero que protejam ela. Só que, poxa, não dá pra continuar assassinando outras pessoas, os filhos delas, os cônjuges, as famílias, e achar que ninguém nunca vai reagir. A gente tá jogando com a nossa própria segurança. E eu já disse há muito tempo, eu temo que seja só uma questão de tempo até que um dos nossos líderes seja assassinado em retaliação pelo que fizemos com outros. Espero que isso não aconteça. Mas, cara, a gente tá apostando que não vai acontecer, achando que pode continuar fazendo coisas com os outros e que eles não vão fazer aqui. E esse ponto que ele acabou de levantar sobre isso, não dá pra sair destruindo navios e coisas assim. Lembra de umas 2, 3 semanas atrás, quando o presidente Trump estava se gabando de que nossos navios de guerra entraram, atiraram na casa de máquinas de um navio porque ele não fez o que a gente mandou? A gente abordou todos esses navios. Lembra disso? Então, como é que você pode ficar aí dizendo para o mundo como o Irã ousa fazer isso e bloquear rotas marítimas internacionais, quando somos nós que estamos bloqueando navios civis e desativando eles com armas? Para com essa hipocrisia. Isso só continua minando a nossa credibilidade e a nossa reputação no cenário global.
e não ajuda em nada a buscar uma solução negociada aqui. Tudo que isso vai fazer é gerar raiva do outro lado. Agora, uma das teses, e falando em hipocrisia, porque precisa ser dito, é que ele está dizendo, olha, tudo que o presidente Trump quer é encontrar uma saída diplomática. O desejo do presidente, a preferência dele, é encontrar uma solução diplomática para esses problemas. Essa sempre foi a preferência do presidente. Ele prefere muito mais que eu e o Departamento de Estado resolvamos essa questão do que ter que deixar o Departamento de Guerra resolver. Mas o problema vai ser resolvido de um jeito ou de outro. A gente fez algum progresso nas últimas 48 horas, trabalhando com nossos parceiros na região do Golfo, num esboço que pode, se der certo, nos deixar não só com os estreitos completamente abertos, e quando eu digo abertos, quero dizer sem pedágios, mas também tratando de alguns pontos fundamentais que sustentaram no passado as ambições do Irã em relação a armas nucleares. Então, acreditamos que avançamos um pouco nesse esboço de algo que, se funcionar, pode nos levar a esse resultado. Tá, mas olha só, quantas ressalvas dá para colocar num acordo? A gente tem os possíveis contornos de um plano que talvez funcione, se todo mundo... Poxa vida, será que a gente tem alguma coisa ou não tem nada? Isso é só mais um exemplo das nossas negociações desajeitadas e incompetentes. Você não sai dizendo temos um acordo. O certo seria dizer temos os contornos de um acordo e tudo está prestes a se resolver. Aí vem o seu secretário de Estado, o principal diplomata do país, e diz que na verdade não há absolutamente nada acertado, nem sobre as tarifas, porque a mídia iraniana já veio a público dizendo, olha, não vai ser assim. Aquela questão de voltar ao que era antes da guerra, isso não vai acontecer. Quando eles falam em tráfego livre, na definição iraniana, o que eles querem dizer é o sistema de pedágios deles. Eles dizem sim, todo mundo pode passar. Desde que paguem nossos pedágios, não vai haver problema nenhum. Nós dizemos certo, tudo volta a ser como era antes. Mas eles têm o controle do estreito e vêm repetindo nas últimas semanas. E dá para imaginar que quando essas negociações estavam indo e voltando por intermediários no Paquistão e em outros lugares, o lado iraniano sabe exatamente o que está sendo tentado aqui. E eles disseram, olha, nós nunca vamos voltar ao que era antes. Essa é a nova realidade e ela não vai mudar. Então eu acho que durante esses debates, essas conversas e trocas de cartas, eles estavam deixando claro que isso não vai mudar. A gente vai manter o controle disso, porque eu acho que a frase que eles usaram foi algo como você não vai conseguir na negociação o que não conseguiu no campo de batalha. Eles repetiram isso várias vezes. Tenho quase certeza de que era disso que estavam falando. Mas outra coisa, de novo, ele diz, o presidente Trump só quer uma saída diplomática. Cara, você já teve uma saída diplomática. Você teve. Teve o esboço disso 3 vezes. Uma em 2025, outra em 2026, antes dessa guerra começar. E agora tem algo na mesa que poderia funcionar se você estivesse disposto a aceitar termos negociados, algo que os iranianos pudessem aceitar. É por isso que eu disse que não achava possível um acordo negociado, porque o Irã está numa posição dominante. Eles têm mais poder de barganha do que a gente. A gente tem alguma influência, mas não tanto quanto o lado iraniano. No fim das contas, tudo se resume a quem consegue aguentar o sofrimento por mais tempo e de forma mais eficaz. E eu acho que está bem claro que o lado iraniano tem mais experiência em sofrer. E eles estão sofrendo, então não subestime isso. Mas eu acho que o que eles estão dizendo é, a gente consegue sofrer mais, então não vamos simplesmente entregar as chaves. Eu simplesmente não consigo imaginar isso. Posso até me surpreender. Vamos ver, porque olha, nos bastidores tem coisas acontecendo que eu nem faço ideia. Mas eu ficaria muito surpreso se o Irã aceitasse dizer, ok, vamos abrir mão de tudo para algo com que o presidente Trump possa ficar confortável. Porque isso vai incluir coisas com as quais eles não querem conviver.
e vai acabar deixando o país numa situação pior do que a de hoje. Eu simplesmente não consigo ver dessa forma, porque eles têm agora uma vantagem que nunca tiveram antes e que provavelmente nunca mais vão ter. E eu acho que dá para perceber que alguns do lado são bem cientes disso. Agora vamos dar uma olhada em alguns dos obstáculos para isso. Primeiro, temos três partes envolvidas: os Estados Unidos, o Irã e Israel. E dentro de cada um desses grupos, basicamente existem dois grupos internos. Do lado americano, temos os maiores apoiadores do presidente Trump, que já estão de forma bem enfática contra essa ideia. Eu vi algumas coisas e publiquei na minha conta do Hess. Dá para ver lá postagens do Mike Pompeo, do Lindsey Graham, do senador Cruz e do Mark Levin. Todos eles são totalmente contrários. O senador Wicker, pelo que eu entendo, é outro que insiste totalmente naquela ideia de que um acordo ruim não é melhor do que nenhum acordo. Eles dizem, a gente precisa acabar com isso de uma vez por todas. E continuam repetindo isso. Então o presidente Trump vai ter algumas dificuldades, até dentro do próprio partido, para convencer as pessoas a dizerem, claro, pode ir em frente e retomar alguma coisa. Porque eles estão dizendo isso abertamente, inclusive por escrito. Isso é pior do que o acordo do Obama. E com certeza o presidente Trump não iria querer algo que fosse pior do que o acordo do Obama. Eles continuam usando esse termo porque sabem que isso é como unha arranhando lousa para ele. O Trump não quer nada que lembre o que o Obama fez, muito menos algo que pareça inferior. Olha, a gente já viu, o acordo que o Obama fez era bem bom. Nada é perfeito, mas era realmente sólido. Aquele acordo garantiria o mais próximo possível que o Irã nunca teria um programa de armas nucleares e assim por diante. Além das restrições, havia também as oportunidades, os incentivos que fariam o lado iraniano querer cooperar, querer aplicar o acordo e cumprir os termos. Aí, o Trump teve o seu momento de ouro, no dia 26 de fevereiro. Ele tinha em mãos um acordo que, em muitos aspectos, era melhor do que o acordo do Obama. Ele poderia ter comemorado uma vitória diplomática e política, mas ele disse não. Então dizer agora que ele está buscando apenas a diplomacia é mentira. É simplesmente mentira, não é exagero. Porque ele teve essa chance, ele teve o acordo nas mãos e recusou. Agora, a única motivação dele é tentar sair da confusão que ele mesmo criou, depois de ter dado as ordens para lançar o ataque de qualquer jeito. Essa é a realidade de onde a gente está. E ele sabe disso. Ele enfrenta resistência dentro do próprio partido, dentro do próprio círculo mais próximo. Tem muita gente contra essa ideia. Agora, os militares, que também fazem parte desse círculo, estão claramente a favor. E eles estão dizendo, faça o que for preciso para tirar isso da mesa, mas não reinicie essa guerra. Porque o outro lado tem capacidade de retaliação imediata. Eles têm os meios, têm a intenção, têm a vontade e o conhecimento para atacar e atingir alvos em toda a região do Golfo. Isso poderia simplesmente paralisar nossa economia e empurrar a recuperação para 2027, talvez 2028 ou até mais. Então, em vez disso, o que eles estão dizendo é: aceite esse acordo ruim, engula um pouco do orgulho, deixe a arrogância de lado e tire isso da mesa de uma vez. De certo modo, esse é o acordo para sair de cena. Então, olha, finge que é uma vitória, tanto faz, e simplesmente vai embora. Retira nossas tropas, traz todo mundo de volta para a base e pronto, as rotas marítimas podem reabrir. Mesmo que o Irã continue controlando as taxas, ainda assim vai estar aberto. A gente tira o nosso bloqueio, eles tiram o deles, pagam os pedágios e o tráfego volta a fluir. Mas isso vai levar meses para se desenrolar, meses mesmo. Então, ainda estamos num problema em que provavelmente já teremos uma recessão. Não pense que isso vai fazer tudo voltar ao normal. Eu imagino que o mercado de petróleo na segunda-feira provavelmente vai cair e a bolsa vai subir de novo. Mas isso é temporário. Então, não se empolgue demais com isso, porque a falta real de energia vai começar a ser sentida.
E em vez de todo o petróleo voltar ao que era no dia 27 de fevereiro, vai levar meses para chegar nesse ponto de novo. Meses. Então a gente vai enfrentar um período difícil, de qualquer jeito. Ainda assim, essa continua sendo a melhor entre as opções ruins. O Trey Yingst, hoje de manhã na Fox News, estava comentando alguns detalhes sobre isso, e ele disse que, na verdade, o acordo foi negociado de forma bem superficial. Ou seja, a gente ainda não tem nada concreto, só a intenção de negociar. E parte do acordo é que as forças militares dos Estados Unidos vão permanecer na região por 30 dias. Isso significa que não vamos simplesmente nos retirar de imediato, caso aconteça alguma coisa. Se o lado iraniano retomar alguma ação, a gente vai continuar lá para poder reagir militarmente. Ou se eles não cumprirem o acordo, ele afirma que vamos voltar à ação militar completa. São essas coisas que os Pompeos, os Cruzes e os Rams estão desejando. Ele disse que o Irã, e esses são alguns dos pontos principais, já recebeu algumas concessões. Disse que o Irã vai ter isenções de sanções, então algumas sanções vão ser retiradas. Parte dos ativos congelados vai ser liberada, o que pode significar bilhões de dólares voltando para eles. Agora, como é que ele vai conciliar isso com todos os seus seguidores, que vivem dizendo que o Obama entregou todo aquele dinheiro, e agora ele vai fazer exatamente a mesma coisa, descongelando os ativos iranianos? Ele não está dando dinheiro para eles, só está permitindo que tenham acesso ao próprio dinheiro, exatamente como o Obama fez. Vamos ver como eles vão lidar com isso. Mas é isso que está sendo anunciado aqui. E aí estamos dizendo que o Estreito de Hormuz vai ficar completamente aberto, livre, sem restrições, como era antes da guerra começar. Já o lado iraniano está dizendo que vai estar aberto, mas com restrições, que vai ser limitado de acordo com as regras da, acho que se chama Autoridade dos Estreitos, se não me engano. Enfim, eles criaram essa organização. E agora, com o tráfego passando por lá, às vezes dezenas de navios atravessam nessas condições, e eles dizem que isso não vai mudar. Pelo menos é o que dizem os meios de comunicação iranianos. Nada no acordo fala sobre o programa de armas nucleares. Isso vai ser tratado mais para frente, daqui a 30 ou 60 dias, pelo que dizem. Eu não sei como ele vai conciliar isso com a afirmação de que eles nunca mais terão armas nucleares. Mas, por enquanto, vamos ter um acordo na primeira parte. E esse assunto nem está na mesa, nem agora, nem depois. Aí ele diz que não há nada sobre o reprocessamento. Quer dizer, nada que impeça que eles façam reprocessamento. Nada sobre, pelo menos nesses termos, neste momento, nada sobre o material reprocessado a 60% e por aí vai. Vamos dar uma olhada rápida, como sempre fazemos, no que o outro lado está dizendo. Aqui está o presidente Zelensky. Ele está conversando com... Eu te disse que existem diferentes grupos lá dentro. Tem gente dentro do Irã que quer muito esse acordo negociado. E tem outros que não querem de jeito nenhum. Eles dizem, não, a gente tem eles exatamente onde queria. Nunca tivemos essa vantagem. Temos poder militar, nunca tivemos isso antes. Não ceda agora. Mas o presidente Zelensky está dizendo, olha, todo mundo precisa olhar para o imã mártir. Ali Khamenei, o líder mártir que tivemos. Em nome dele, precisamos chegar a esse acordo negociado. Só que aí, um líder da Guarda Revolucionária, ou um dos generais, também postou alguma coisa, e ele também citou o líder mártir. E ele disse, não vamos permitir que experiências históricas dolorosas sejam substituídas ou repetidas. Então eu acho que o que ele quis dizer ali é o seguinte, olha, a gente não vai seguir o mesmo caminho que seguimos em 2025, nem o que seguimos no começo de 2026. Não vamos ser enganados de novo. Vamos chegar a um acordo, vamos oferecer alguma coisa e depois vocês não vão cumprir. Acho que é isso que eles estão dizendo. E olha, eu presto um pouco mais de atenção ao general da Guarda Revolucionária do que ao Zelensky. Porque o Zelensky, se você não sabe, é o presidente do país, mas o verdadeiro chefe de Estado é o Ayatollah Khamenei, o líder supremo.
E ele é claro, como todos esses caras, ex-membro da Guarda Revolucionária e veterano militar. Então, de certa forma, todos fazem parte do mesmo grupo. Mas a Guarda Revolucionária, junto com o Khamenei, é quem realmente toma as principais decisões. Eles são, de fato, a liderança do Estado. O presidente, por outro lado, deveria cuidar das questões internas do país. Então, obviamente, ele tem importância. Mas a Guarda Revolucionária é quem lida com segurança nacional e assuntos de política externa. A ideia é que todos trabalhem juntos. Só que, se você percebe uma coisa vindo da Guarda Revolucionária e outra do presidente, ou até mesmo do Galibaf, eu tendo a acreditar mais no que vem da Guarda Revolucionária. Então há muita confusão e conflito, até mesmo dentro do próprio lado iraniano. Então, mesmo que eles não queiram ceder em alguma coisa, se o grupo que defende a posse concordar com algo e de repente a Guarda Revolucionária Islâmica não quiser, tudo pode desmoronar por causa disso também. E por fim, tem o fator imprevisível: Israel. Todo mundo sabe que Israel não quer que isso dê certo. E isso aqui vem da mídia israelense de hoje de manhã. Trump teria garantido a Netanyahu que vai apresentar um programa totalmente novo, já que Israel teme um acordo muito ruim. E o que não se diz abertamente é o seguinte: Netanyahu precisa dessa guerra. A gente mostrou o vídeo do Alistair Crook esta semana. Vale a pena rever, porque ele disse claramente: olha, ele precisa dessa guerra. Ele precisa que isso continue, porque se não continuar, ele fica realmente vulnerável a ir para a cadeia, gente. Quando essa guerra acabar, todo mundo vai voltar a prestar atenção nos problemas internos, que já existiam antes de 7 de outubro de 2023 e ficaram meio que em pausa. E se essas guerras saírem de cena, todo mundo vai olhar de novo para lá. Do lado iraniano, uma das exigências é que o cessar-fogo valha para todo mundo, incluindo o Líbano. Teve um ataque contra o Líbano ontem à noite, que eu acho que foi um aviso, algo que o Netanyahu já fez antes. Quando tivemos o primeiro cessar-fogo, ele também precisava incluir o Líbano. Você deve lembrar que não incluiu. E logo depois disso, veio aquele ataque enorme, o maior de todos, depois que o cessar-fogo tinha sido anunciado. Tem muita coisa jogando contra esse acordo dar certo. Eu espero que dê. Mas olha, a gente precisa encarar isso com clareza, com sobriedade, entendendo bem o que está acontecendo. Então vamos torcer pelo melhor, mas vamos ver no que dá. Tô indo pro aeroporto agora mesmo, e assim que eu voltar, na segunda de manhã, se nada mudar até lá, a gente se vê de volta nos estúdios. De qualquer forma, a gente agradece muito a vocês, e nos vemos no próximo episódio do Daniel Davis Deep Dive. Ah, e só para lembrar, eu não fico tentando convencer ninguém a comprar ouro, nem dizendo como cuidar da carteira de ações, mas tem um jeito de você ajudar a gente. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com alguém que você gosta. And share this with somebody you love.